Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 43, intitulado Antes da Reunião. Vamos orar? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre por excelência, amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por esse estudo, por esse trabalho. Divino amigo, sabemos que a doutrina espírita liberta a consciência e que o maior propósito e primeiro é a nossa transformação moral. Os estudos da doutrina espírita nos dão subsídios o suficiente para repensarmos em nossas vidas. Logo, Senhor, se torna alvo dos ataques de irmãos que não admitem a evolução ou que tentam retardar. Nós te rogamos, amor amado, a tua proteção, o teu amparo, a inspiração através dos nossos amigos espirituais, para que possamos realizar esse trabalho em nome de Deus, com a tua proteção e com a assistência dos bons amigos espirituais. Te pedimos a permissão, amor de nossa vida. Abençoa-nos na tua paz. Graça te damos. Nossa querida irmã Aramita irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo. Em nosso último estudo, nós vimos o resto, o final do Evangelho no campo, com as explicações do Aniceto sobre a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, onde ele nos exorta a gente aprender a amar a natureza, a não se explorar, a não nos escravizarmos na nossa ganância, que é o que a gente tem feito séculos e séculos. Foi isso. Então, vamos lá. Aqui ao nosso lado, nosso irmão Augusto, que irá emprestar sua voz para o senhor Aniceto. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Então, estamos agora em outra reunião. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, porque lembra que eles saíram da casa da Dona Isabel porque eles foram o quê? Repousar. E foram repousar no campo. Você viu alguém dormindo? Qual foi o repouso deles? Evangelho. Pegaram uma citação das cartas de Paulo e ali comentaram. Então, o que é o repouso? O repouso é um diálogo elevado. São lições elevadas. Falar de Jesus, falar de temas nobres, nos proporciona repouso. E estamos repousando do quê? Das influências negativas, dos pensamentos negativos, dos medos, dos desesperos, da maledicência. Recentemente, em viagem de férias, olhei para as meninas, e nós estávamos juntos, Mita, Carla, Narumi, e eu disse assim, eu tirei férias da paciência, da tolerância e da resignação. Nós estávamos em tanta harmonia, agradeci tanto a Deus, que apesar de sermos 4 mulheres, na verdade 5, tudo transcorreu num clima de paz, alegria e muito sorriso. É muito raro você ter isso aqui na Terra. Então a gente vê não merecimento, mas misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E todas nós repousamos. E isso a gente tem dificuldade aqui na Terra, de nós estarmos inseridos em um grupo que a gente possa repousar. Então, dentro de casa tem problema de relação, na vida profissional tem problema de relação, no centro espírita tem problema de relação, no trânsito tem problema de relação,
Na convivência, às vezes, com um colega, tem problema de relação, porque é muito raro isso aqui na Terra. Então, eles se afastaram dali da casa da dona Isabel, que era o ambiente de trabalho, onde eles estavam atendendo, e foram para um campo. Dormir? Não. Qual é o repouso? Falar de Jesus. É estarem unidos em um só pensamento. É por isso que a gente, às vezes, se sente tão bem em escutar um estudo desse, em estarmos aqui reunidos entre amigos para ouvirmos um estudo, porque isso é um repouso para uma mente tumultuada, para emoções tumultuadas do dia a dia. Então, agora eles voltaram para a casa da dona Isabel, esposa do seu Isidoro? Sim. Então, vamos lá. O seu Isidoro, lembra que já está desencarnada, ela é a viúva dele, e que a casa deles é um ambiente espiritual muito bom para dar assistência. Quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, diz André, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade, o senhor Aniceto. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Não coincidência, foi o nosso estudo de hoje, 20 de outubro de 2023, no Livro dos Médiuns. Então, vá no nosso canal, pegue o estudo do dia 20 de outubro de 2023, para você entender muito mais o que o nosso querido Aniceto está aqui a falar para todos nós. E são observações que nós realmente precisamos, como falamos, a nossa expressão idiomática daqui da região norte, teremos que ticar, né? No ticadinho do jaraqui. Então, estamos nós dentro da casa da senhora Isabel e terá uma reunião espírita. Esse material que nós iremos abordar, você vai encontrar no Livro dos Médiuns, que nós abordamos esse estudo hoje, que vai falar exatamente o que o nosso querido Aniceto está falando. E a nossa irmã Carla vai trazer o capítulo e o item. Capítulo 27, Contradições e Mistificações, os itens 301 e 302. Segunda parte. Nesse estudo de hoje, ficou muito bem ticado essa abordagem aqui. Qualidade dos participantes, comprometimento dos participantes, tipo de espíritos que poderão se comunicar. E quem dá essa resposta, no jeito que a nossa irmã Carla falou, é o espírito de verdade. Olha só aqui, olha. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Então, o que mais nós temos são casas espíritas realizando trabalhos espirituais. Agora, trabalhos espirituais eficientes não é tão simples assim. Eficientes.
Quando encontramos, aí aqui a observação, destaca isso no teu livro, para você não mais esquecer. Quando encontramos companheiros encarnados, trabalhadores encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, pronto, só aí já cai a metade. Devotamento e bom ânimo. Devotamento. Você coloca em primeiro lugar o trabalho. Você se prepara. Você tem comprometimento e bom ânimo. Você não chega a reclamar arrastando sandália. Estou morta de cansada. Eu vim empurrada. Peguei um trânsito horrível. Fica difícil de vir para cá. Essas reclamações já é o suficiente que você não tem bom ânimo. O bom ânimo, né? Jesus disse, tem de bom ânimo, né? Em qualquer situação, a tua alegria de ter conseguido chegar no ambiente, pelo trabalho que você vai realizar. Então já percebeu que aí já cai um tanto, né? Devotamento e bom ânimo. Isentos de preocupação. Porque imagina você estar aqui na casa espírita, fazendo um trabalho desse, espiritual, e preocupado lá na tua casa, preocupado no trabalho no dia seguinte. Aonde está a tua mente? No trabalho ou na casa, mas no centro não está. Isento de preocupação. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, o quanto atrapalha as pessoas na reunião mediúnica pensando no que está acontecendo ou no que vai acontecer. Era melhor não ter ido. Porque faltou para ela devotamento, ânimo e, obviamente, traz todas as preocupações. Também de experiências malsãs. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço, com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, isentos de experiências malsãs e inquietações injustificáveis. Então você vem para a casa espírita e fica ali lembrando aquela experiência que não foi nada boa, você não deveria ter feito aquilo, você fica aqui só relembrando, dentro do centro espírita, de experiências malsãs e inquietações que são injustificáveis. Então, quantas coisas nem chegaram a acontecer e você está lá agoniado? Injustificável, não tem por que tanta preocupação em relação a isso. Mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Se, olha lá como ele começou, quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de... Aí ele foi... Quando está tudo redondinho, aí ele diz, claro que mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Caso contrário, não tem por que mobilizar. Vai fazer o quê? Perder tempo? Vocês perceberam aqui na leitura desse livro que o tempo aqui é ouro, né? E vocês já perceberam que tem hora para tudo. Tem cada pessoa responsável por cada situação. Então, vai para um grupo que não tem responsabilidade, não tem comprometimento, não se dedica. Vai fazer o quê nesse grupo? Não tem. Mas a gente não esquece isso. A gente acha que todo o trabalho que a gente faz dentro da casa espírita, só o fato de ser dentro da casa espírita, isso já garante grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Você acha que você vai ter um aniceto numa reunião infantil? O que é uma reunião infantil? Sem absolutamente nenhum preparo, nenhum comprometimento. É tudo isso aqui. Ó. O que eles levam? Não tem devotamento, não tem bom ânimo. Eles carregam preocupações, levam para dentro do centro. Experiências malsãs eles vão levando, inquietações. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Qual o terreno? Preparativos espirituais para uma reunião. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, então, se você não quer se dedicar, se devotar, ter bom ânimo, colocar o trabalho ali em primeiro lugar, se você não quer fazer isso, cuidar de semelhantes obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. Vai ter reunião? Vai. Aí a pergunta que eu sempre digo, com quem? Com que tipo de espíritos?
de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então, era o que nós estávamos estudando no livro dos médiuns. O que a gente aprendeu no capítulo 3 do livro dos médiuns, quando vai falar da metodologia, os métodos. O que ele diz? Em primeiro lugar, é o espírito? Não, ele é secundário. Qual é o primeiro ponto primordial para se estudar o espiritismo? É a alma. Mas, Titi, eu não entendi por que essa diferença. Quando eu falo em alma e saber que o espírito nada mais são do que as almas que viveram na terra, logo carregado de todas as paixões. O espírito, ele não está isolado e veio de algum canto isolado, não. Eles são as almas que viveram na terra. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então, eu tenho que me renovar como espírito aqui na terra. Do jeito que eu saio daqui da terra, eu vou ser no mundo espiritual. Ou seja, que tipo de espíritos irão se comunicar na nossa reunião? Que tipo de espíritos irão trabalhar, se eu posso usar o termo trabalhar na reunião? Espírito para falar, gente, sempre vai ter. Mas que qualidade, que tipo? Onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. E o que seria leviano? Estudo, entre aspas, conheço de forma en passant, não vivo o que eu estudo, não me comprometo com o que eu estudo, não me preparo devidamente para o trabalho. Isso é leviandade. Eu estou sendo leviana com a doutrina, com os compromissos assumidos. E, meus irmãos, infelizmente, nós não levamos com a seriedade que deveríamos levar o estudo e o trabalho espírita. Por isso a gente acompanha verdadeiras aberrações. Aí você pensa, tem espírito nobre? Não tem. Eles não vão perder tempo com isso. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Esforço. Em todos os setores evolutivos. Lembrando que ela está viúva, passando por necessidade financeira, mas ela consegue ser fiel a Jesus. É natural, 5 filhos, nossa irmã Aramita está aqui lembrando. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. É natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, se avaliando comprometimento, seriedade, responsabilidade, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Olha que aula, né? Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Eles dividiam a sala com essas faixas fluídicas. Vamos ver o que é isso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. São sofredores? São. Cada um carregado das suas influências magnéticas, poderão contaminar o ambiente. E o que eles fazem para não contaminar esse ambiente? Isolam, cordão de isolamento. Porque a presença dessas entidades
promove mal-estar na gente, às vezes até enfermidade, entendeu? Então, por isso, olha, eles levam essas entidades, mas eles promovem ali um isolamento, porque é feito na residência da senhora Isabel. Aí as pessoas menos avisadas acham que fazer o evangelho no lar, ela está 3 semanas fazendo o evangelho, já está preocupada que a casa dela será um pronto-socorro que vai levar entidades sofredoras para lá. Meus irmãos, ainda há pouco nós lemos. Quando você tiver já uns 10 anos fazendo evangelho no seu lar, uns 10 anos, e que você se esforça para se tornar um humano melhor, aí quem sabe a tua casa poderá ser um ponto de luz. Mas não pense que em 2, 3 semanas de evangelho, 1, 2 anos de evangelho, que a tua casa já é um ponto de luz, porque não é. Porque não é só fazer o evangelho, é viver o evangelho ali dentro. O pronto-socorro porque as entidades sofredoras moram lá. Preciso fazer evangelho. A Mita brincou, né? Dizendo que as pessoas que moram lá, né, os encarnados, né, Mita? São espíritos sofredores e eles precisam do evangelho. É assim mesmo, mas um pronto-socorro para atender outros, não dá. Não tem, porque não tem como ser apoio. Não tem como ser proteção. Para eles colocarem esses cordões, eles têm um ambiente propício para isso, que é a casa da Dona Isabel. Continua Aniceto, né? Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Hoje o nosso querido Aniceto vai ter que nos explicar tudo, né? Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Vamos lá pensar. Quando a gente fala do magnetismo, a gente fala de algo que vem de mim, né? Então a gente vai estudar muito magnetismo em Mesmer, né? Que era um fenômeno anímico, né? Pessoas com magnetismo que conseguiam movimentar objetos e pessoas que conseguiam fazer realmente transmitir esse magnetismo a outro encarnado. É por isso que a gente fala, as pessoas dizem, eu aplico passe no meu animalzinho. Graças a Deus que você não é um magnetizador em potencial. Porque se você fosse um magnetizador em potencial, você iria matar o seu animal de estimação. Porque o magnetismo de um animal difere do magnetismo humano. São forças diferentes. Então a gente vê ele fazendo esse movimento, que é interessante quando ele diz assim, em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos empurrados a movimentá-lo em grande escala. Então, a ação deles, o próprio magnetismo, atuando no fluido universal. A vontade, o seu magnetismo, combinando com esse fluido universal. E aí vamos saber para quê, né? E sorrindo concluiu. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Tá vendo? Nossa vontade. Então, todo o movimento, ele começa pela minha vontade, né? E eles vão saturar o ambiente disso. E ele cita aqui os sacerdotes egípcios, né? Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, o mundo físico ali, o material do centro é pequenininho, mas o espiritual é enorme. Ele diz, para disseminar as luzes evangélicas aos espíritos, são precisas providências variadas e complexas,
Então aqui nós já vimos o primeiro movimento que eles fizeram, cordão de isolamento. O segundo movimento que eles fizeram agora, magnetizavam o próprio ar. Tudo isso sendo preparado para atender os desencarnados. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura, limparam ali o ambiente. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes, a uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico. Lembra que tudo isso é na casa dela. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes, estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. E aí quando eu pego essa palavra simplicidade, aí lembro do nosso estudo Obras Póstumas, em que o Espírito diz a Kardec que o Espiritismo é a revivescência, é trazer o cristianismo na sua mais pura acepção. É esse o propósito. Então, aqui, quando a gente vê a casa da Dona Isabel, a gente lembra as igrejas que foi fundada por Paulo, que eram igrejas fundadas aonde? Nas residências. Porque igreja, que chamava de igrejas domésticas, igreja, a palavra, a acepção, a etimologia da palavra igreja é congregação. Hoje, quando a gente fala igreja, a gente pensa logo no templo de pedra, Mas a etimologia da palavra é a congregação. Então, eram congregações familiares, residenciais. E na sua simplicidade. Então, quando a gente começa a florir bastante, a colocar muitos rococó, muito luxo, muitas regras, a gente afasta Jesus do ambiente. A gente afastou a simplicidade, a gente afasta Jesus. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar, à criatura comum, uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Se a gente pudesse ver, a gente ia ficar moado, íamos repensar bastante nossas atitudes, Nessa afirmativa, devemos incluir, igualmente, a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações, ou seja, de correções individuais, após a morte do corpo, é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, a quantidade de espíritos que desencarnam alheios a tudo. Aí ele finaliza aqui, olha. Tem muito desencarnado? Tem. Foi preparado previamente tudo? Foi. Agora chegam os encarnados, absolutamente alheio a tudo. E o André diz, se eles enxergassem só um pouquinho do que eu estou vendo, eles iam melhorar. E aí algum desavisado diz, mas tia, por que a gente não vê? Para a gente não surtar. E ele diz, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender sempre ao nosso quê?
O quadro de correção individual após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, pequeninos grupos, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Pensa tu enxergar isso? Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados. Aqui, recordando o próprio Evangelho, segundo o símbolo evangélico. Esclareceu Aniceto. E quando a gente vê isso, a gente às vezes se pergunta, meu pai, que eu não venha a ser um coxo e um estropiado espiritual. Enquanto eu estiver aqui, que eu possa aprender, que eu possa me tornar um humano melhor, para não ser um mendigo no mundo espiritual. Esclareceu Aniceto. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então, o agrupamento dessa reunião da casa da Dona Isabel era para atender espíritos sofredores, mas não espíritos perversos. E já desejavam renovação, né? A gente não vai encontrar aqui nenhum Gregório entrando. Mas porque lembra da proteção, do propósito, do devotamento. Agora imagina uma casa sem nada disso. Tu acha que não vai entrar espírito perverso? E a gente sempre acha que o espírito perverso vai chegar gritando, ameaçando. Ele chega conquistando. E é através da conquista que ele vai destruir todo o centro espírita. Tá bom? Esses espíritos perversos, eles são muito inteligentes. Não subestime. Prontos a destruir qualquer trabalho que não esteja pautado no devotamento cristão. Então, se você faz um trabalho, mas não é pelo Cristo, e você não está devotado ao Cristo, você pode ter certeza que você vai deixar esse trabalho. É questão de tempo. Mas se você está comprometido com o Cristo, com a seriedade, pode vir temporal, pode vir, você balança. Você pode até quebrar o joelho, mas você não se afasta. Então, às vezes, a gente vê trabalhadores, por qualquer coisinha no centro espírita, na instituição, abandona tudo e vai embora. Abandonou por quê? Porque não tinha comprometimento com Jesus. Tinha consigo, mas não com Cristo. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras, em pranto, eram numerosas, senhorinhas chorando. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando nele, comprimindo regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Disse-nos o mentor. Dá um dó, né, gente? Muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia,
apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Meus amores, meus irmãos, isso é uma palestra. Cenas do próximo capítulo. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos, porque isso aqui é uma lição muito grande, é para quem convive com a famosa pessoa hipocondríaca dentro de casa, que fala em doença 24 horas, que adora ser doente, que adora apresentar todos os seus exames, a detalhar. São essas pessoas. A gente vai comentar um ticadinho no nosso próximo estudo. Foi bom? Então aguarda o nosso próximo estudo que a gente vai comentar essa fala do senhor Aniceto. Algum comentário, Augusto? Algum comentário? Mita, Carla? Tarcísio, meninas? Narumi? Tudo ok? Wesley? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O repouso é um diálogo elevado, são lições elevadas. Falar de Jesus, falar de temas nobres nos proporciona repouso. E estamos repousando do quê? Das influências negativas, dos pensamentos negativos, dos medos, dos desesperos, da maledicência. Devotamento e bom ânimo. Devotamento. Você coloca em primeiro lugar o trabalho. Você se prepara. Você tem comprometimento e bom ânimo. Você não chega a reclamar arrastando sandália. Estou morta de cansada. Eu vim empurrada. Peguei um trânsito horrível. Fica difícil de vir para cá. Essas reclamações já é o suficiente que você não tem bom ânimo. O bom ânimo, né? Jesus, você tem de bom ânimo, né? Em qualquer situação, a tua alegria de ter conseguido chegar no ambiente, pelo trabalho que você vai realizar. O que ele diz? Em primeiro lugar, é o espírito? Não, ele é secundário. Qual é o primeiro ponto primordial?
para se estudar o espiritismo? É a alma. E o espírito diz a Kardec que o espiritismo é a revivescência, é trazer o cristianismo na sua mais pura acepção. É esse o propósito. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? A nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, desses estudos maravilhosos. Ajuda-nos a compreendermos as lições que Aniceto nos transmitiu, de termos a vontade firme nos propósitos que escolhemos, a sermos fiéis aos nossos valores, aos postulados que estamos aprendendo, a que possamos caminhar cada vez mais rumo a Ti, esquecendo as nossas dificuldades, nos revestindo com as palavras de Jesus, de ter bom ânimo e alegria sempre. E ajuda-nos, Jesus, na Tua misericórdia infinita, a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.